Queridas e queridos ouvintes, está começando mais um podcast do Justificando. Eu sou André Zanardo, diretor de redação do Just, e hoje abandonado na bancada pela Mabô, mas nem por isso sozinho. Então já te convido a relaxar que o programa tá leve, tá bom, tá feliz. Esse papo de hoje deve render várias curiosidades interessantes sobre um tema que normalmente é abordado por um aspecto único na grande mídia, e a repressão. Bom, mas como se pode esperar do Justificando, vamos fazer diferente. Bora falar sobre psicoativos, psicodélicos, enteógenos, psicologia, sobre como esse assunto tá na pauta política do país. Mas, antes de tudo, queria convidar todos vocês a seguirem o podcast Justificando na sua plataforma de podcast. E, claro, se quiser conhecer mais de perto nossos convidados, acompanhem o nosso Instagram no @_justificando. No mais, você que escuta na Rádio Brasil Atual, estamos todas as segundas-feiras às 9 da manhã na 98.9 FM em São Paulo e região. Falando em Instagram, na semana passada a gente sorteou um livro no nosso perfil. É isso aí, tá rolando sorteio também no nosso Instagram, por isso vale a pena você ir lá conferir. Segue a gente lá no Instagram. O livro da vez foi As Direitas nas Redes e nas Ruas, da editora Expressão Popular, com a coordenação da Esther Solano e Camila Rocha. Já sorteamos nossa ganhadora aqui e vamos mandar para você. A ganhadora da vez foi Laura Leles. Assim que a gente conseguir os seus dados, Laura, a gente vai entrar em contato aí no Instagram. Se você estiver escutando o podcast, já manda mensagem aqui pra gente, já que a gente vai ficar muito feliz. Laura Leles, você é a ganhadora do livro aqui, As Direitas nas Redes e nas Ruas, da editora Expressão Popular. É isso aí, valeu. Já no mundo das redes sociais, do Twitter, segue um salve, um abraço carinhoso pra Miloca e toda a sua família subversiva. A @Miloca Descolada faz o que muitos ouvintes gostariam de fazer. Ela diz que viciou os pais dela no podcast do Justificando. E agora virou um programa em família a hora de escutar. Que maravilha, não? Miloca, querida. Enfim, vemos que em algum lugar desse cosmos a instituição familiar ainda tá funcionando, né? Depois manda a frequência multidimensional que você tá aí pra gente visitar, viu? Porque tá difícil encontrar outras. Abração pra você, seus pais, todos aí. Mando também um abraço querido pra Vieira, Fernanda, a VDF, que disse que recomenda super o podcast do Justificando e disse que os colegas de classe dela de direita passam mal quando ela leva os temas debatidos pelo nosso podcast para a sala de aula e usa como exemplo. Então, Fernanda, um beijo para você, querida. Vale recomendar esse episódio nosso aqui pro pessoal, né? Acho que eles vão ficar agradecidos um pouquinho aí em saber mais sobre psicodélicos, porque esse livro essa galera não vê, quem sabe as dorgas eles acessam, né? Mas eu entendo que tem vezes que a gente passa mal com conhecimento mesmo. Não tem jeito, aprender dói sim. Recados dados, beijos lidos, como eu tô só love hoje, faltou eu mandar um beijo pra minha companheira Ive Friso, que também não perde um programa. Um beijo, querida. Pessoal, no episódio de hoje recebo o meu camarada, roteirista, apresentador, entendedor da psicodelia. O cara é psicólogo, trabalha com redução de danos, faz anos, é ativista pela descriminalização e tem um papo sensatíssimo sobre drogas. Sensacional e sensato, né? Hoje ele tem um quadro muito legal no YouTube do Justificando, chamado Que Droga é Essa?, que fala com muita propriedade sobre como funciona cada uma das substâncias mais consumidas no mundo, fala da política de drogas, história, curiosidades múltiplas pra você aí que quer saber mais sobre o tema. Gabriel Pedrosa, meu parceiro, seja bem-vindo mais uma vez no nosso podcast. Segunda temporada tá chegando, fala aí. Salve, salve, André, salve ouvintes. Segunda temporada já tá no forno, já tá assando e já tá pronto pra servir. Quem sabe aí daqui a alguns dias, se você aí não segue o nosso canal no YouTube do Justificando, vale a pena seguir, já confere os vídeos anteriores que são muito legais. Gente, apenas um comentário, o canal do Justificando praticamente duplicou de tamanho com a chegada do programa do Gabriel e dos nossos podcasts. Com praticamente 12 vídeos, só este programa já ultrapassou a marca de 1 milhão de visualizações. Enfim, sucesso absoluto, puta trabalho do Gabriel, reconhecido no Brasil e fora do Brasil por pessoas que trabalham com o tema com muita responsabilidade. Gabriel, conta aí, como é? Você recebeu gente de Portugal falando com você, não foi? Foi a coordenação de um serviço público lá de Portugal me mandou uma mensagem com 2 meses de existência do programa, falando que o programa estava sendo usado como ferramenta de capacitação de redutores de
danos em Lisboa, né? Então, isso é muito gratificante fantástico. ver que o programa tá sendo bem aproveitado, porque esse foi um dos grandes intuitos de criar o programa, de servir como uma ferramenta aí de estudo, de ensino, né? Com certeza. E no final das contas, eu já recebi mensagens de professores. A gente vê no próprio Justificando professores marcando os episódios do Gabriel sobre drogas, falando sobre redução de danos. Então, pra você que não conhece, vai lá que vale a pena, real. Você vai ver aqui no nosso podcast. E junto conosco, pra fechar a mesa maravilhosamente bem, recebemos também Maria Angélica Comes, psicóloga clínica desde 2004, mestre em ciências na área de psicobiologia pela Unifesp, especialista em medicina comportamental e terapia cognitivo-comportamental pela Unifesp, foi docente supervisora clínica em terapia cognitivo-comportamental, ex-assessora de políticas públicas sobre álcool e drogas na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo, hoje presidente do Conselho Municipal de São Paulo, coordenadora geral do Centro de Convivência Edilei e atualmente também membro secretária executiva da Plataforma Brasileira de Política de Drogas, fazendo um belíssimo trabalho de advocacy no tema. Angélica, seja bem-vinda. Já fiquei curioso nessa sua jornada para entender o que seria psicobiologia. Bom, boa tarde a todos e a todas, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Psicobiologia é um departamento da Universidade Federal de São Paulo, onde existem algumas disciplinas e dentre as disciplinas que atuam na psique e nos aspectos biológicos, a disciplina que eu estudei foi Medicina e Sociologia do Abuso de Substâncias. Olha, que legal. Então, é um departamento bastante biomédico, mas que também tem uma grande parcela de pesquisadores da psicologia também e da neuropsicologia. Então, é um departamento que muitos neurocientistas saem de lá. Muito massa. Então, você já deu para entender, e você ouvinte, qual que é a discussão, o grau da discussão que a gente vai ter aqui. É nesse tipo de abordagem que a gente vai pegar por hoje, então. Bom, pessoal, antes de começar, gostaria de agradecer à Rádio Brasil Atual, e se você quiser apoiar essa iniciativa, que é o podcast do Justificando, mande-nos um e-mail para redação@justificando.com e bora pro que interessa. Gabriel Pedrosa, Maria Angélica Comes, aqui no Just. A discussão sobre descriminalização do porte de drogas para uso pessoal no Brasil volta ao debate no próximo mês de novembro. Esse assunto está em votação no STF desde 2015, no recurso extraordinário 635-659. O Supremo deve julgar a inconstitucionalidade ou não do artigo 28 da Lei de Drogas, traduzindo do juridiquês, se o porte de drogas para consumo pessoal pode ser considerado crime. A votação em 2015 foi suspensa por pedido de vista do hoje falecido ministro Teori Zavascki. 3 dos 11 ministros já haviam declarado seus votos. O relator Gilmar Mendes, que votou a favor da descriminalização de todas as drogas, e os ministros Fachin e Barroso, cada um com as suas peculiaridades, ambos a favor da descriminalização apenas da maconha. A retomada do julgamento havia sido anunciada para o dia 5 de junho deste ano, mas não ocorreu. Uma semana antes da data marcada, o presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, tirou da votação de pauta e adiou a data em quase 5 meses, marcada agora para o dia 6 de novembro. Se você quiser saber mais e se aprofundar sobre esses aspectos legais dessa discussão, vai lá e escuta o nosso episódio número 11. O STF vai descriminalizar o uso de drogas no Brasil? Esse é o nome do episódio, fica a dica e fica a dúvida, né? A ideia para esse episódio de hoje é acrescentar outras nuances àquele bate-papo. Então, para a gente se situar aqui, no momento político atual, o que está rolando com esse tema na política que está circulando no Senado, Anvisa, STF, vocês conseguem dar uma pequena síntese? Tem esse caso, né, que a gente tá vendo aí se vai desdobrar ou não do Supremo sobre o artigo 28. Eu acho que é algo que a gente tem que ficar bem de olho, porque acho que de tudo que tá rolando aí, que tá tramitando, eu acho que é o mais crítico de todos, né, porque ele toca de forma mais ampla na política de drogas. Dá pra dizer que é o mais importante. Eu acho que todos têm sua importância, mas eu acho que essa votação do Supremo, ele tem um impacto maior, tem uma reverberação maior, e eu acho que abre precedentes pra gente conseguir trabalhar de forma mais realista, mais humanizada e com mais respeito aos direitos humanos. Então a gente tem que ficar muito em cima disso.
Talvez a Angélica possa dizer um pouco melhor sobre o que mais que tá acontecendo aí nesse plano. É importante a gente lembrar que essa votação do STF está prevista para acontecer 6 de novembro, caso nenhum outro imprevisto ocorra, nenhuma vista seja solicitada novamente. Vistas previstas, né, que normalmente estão segurando tudo que é a respeito do tema, né? Exato, né, porque a política de drogas é uma disputa nacional, federal, estadual, municipal, ela está em todas as esferas. Então, na disputa federal, tem a questão das indústrias farmacêuticas fazendo um lobby para convencer a Anvisa para que seja possível regulamentado o uso da cannabis medicinal, apenas o canabidiol, né? E aí é produzido sinteticamente pelas empresas, onde o acesso à substância vai continuar dentro de um nicho, de uma bolha, ao invés de popularizar. É uma manutenção de privilégios, né? Exato. E essa discussão, o quanto que a Anvisa poderia flexibilizar para que houvesse o cultivo pelas pessoas, né, que têm habeas corpus, pelas pessoas que precisam da substância. Essa discussão, ela perpassa muito por questões políticas, principalmente entre o ministro Osmar Terra, né, o diretor da Anvisa, são muitos poderes sendo disputados. Sim. Então, o receio que nós temos é que a gente não consiga garantir o autocultivo e que a regulamentação fique baseada apenas na mão do capitalismo, né? Na mão das indústrias. Claro. Hoje, para conseguir plantar, você precisa ir no judiciário. Sim. E fazer uma prova de que você tem uma necessidade aí medicamentosa. Sim, é um processo longo e muitas vezes talvez você não consiga. Sim. Tem o caso também do general lá, né? Que o general... Qual que é o general? Vilas Boas. É o general Vilas Boas. Isso. O general Vilas Boas, hoje, ele tem a necessidade da utilização da maconha e mudou a opinião dele drasticamente, né? Que era contra a descriminalização, a utilização da maconha, e hoje tá aí fazendo propaganda de que é importante sim. E no caso, você comentou que seria só o canabidiol que estão querendo liberar. Qual que é a importância do canabidiol e do THC aí nessa utilização? Bom, primeiro que a planta tem essas duas substâncias, né, e mais diversas outras. Mas é importante a gente refletir o quanto que cada componente tem o seu papel, né, e a cannabis, ela é responsável por regular a homeostase do organismo. Então, ela vai garantir que o organismo se regule. O canabidiol, ele tem ali um grande potencial relaxante muscular, de contribuir para o aumento do apetite, mas, por exemplo, casos que envolvem dor, existem alguns estudos que vão dizer que o THC ele tem maior atuação em relação à dor. Então, não justifica utilizar só o canabidiol, porque eles são complementares, né? O que deve ser feito é ser possível ter o cultivo e ter a possibilidade de você medir quanto que tem de canabidiol e de THC em cada extrato, por exemplo. Sim. Porque isso vai facilitar as pessoas saberem o que vão ingerir e para que serve, e isso vai favorecer também os médicos que podem prescrever maior percentual de THC, ou menor, ou mais CBD. Então, acho que fazer só essa disputa por uma sintetização de uma substância é algo completamente descabido. Entendi. E aí, no caso, a gente tá falando de medicamentos, né? E a utilização recreativa, ela não é uma discussão que... ela tem que ser colocada também num plano de igual importância? Sim. Por quê? Porque as pessoas vão utilizar substâncias, já utilizam substâncias sendo proibidas Sim. ou não. Claro. O que a gente entende é que a criminalização do uso de substâncias, ela estigmatiza os usuários, e aí estigmatiza os usuários que fazem uso social, uso adulto, né? Eu costumo preferir usar esse termo uso social e adulto do que o recreativo. Mas também tem as pessoas que têm um uso problemático, né? Então, isso a criminalização, ela só favorece a estigmatização dos usuários e afasta as pessoas que realmente precisam de cuidado, né? Porque, às vezes, a pessoa tem um consumo problemático e ela tem receio de buscar ajuda, porque ela vai ser estigmatizada, principalmente se for uma pessoa em alta vulnerabilidade. Claro. Agora, eu acredito que o uso social e adulto de substâncias, ele deveria ser regulamentado, porque da mesma maneira que a gente tem uma regulamentação do álcool, temos do tabaco também, a gente deveria ter de outras substâncias. E eu digo de outras, não só maconha, né? Cocaína, LSD, MDMA, porque a gente vive numa sociedade extremamente hipócrita que as pessoas muitas vezes vêm a óbito
por conta de adulterantes das substâncias. Nem sempre é por conta do princípio ativo. Certo. Né? E além disso, pessoas acabam tendo infecções pulmonares por conta de contaminantes ali de mofo, por exemplo, na maconha prensada do mercado ilegal. Beiro ridículo, né? Sim, é alta hipocrisia. E vale lembrar também que a proibição é mais uma ferramenta do controle de corpos, né? Se a gente for ver aí os índices de encarceramento e de mortes relacionadas ao tráfico de drogas, a maior parte essas pessoas são pretas, a maior parte dessas pessoas são pobres ou periféricas. Então, essa é uma questão. E a outra que serviria como justificativa para manter esse tipo de dinâmica é tipo, não, mas vamos diminuir o uso de drogas proibindo o acesso às drogas. Mas as drogas estão aí, elas são acessíveis, e se o intuito é de fato conscientizar as pessoas, e se o intuito é de fato diminuir o uso de substâncias, então talvez um caminho que faça mais sentido seja uma regulamentação responsável, como foi feita com o tabaco, né? Que nem a Maria Angélica falou, que é uma substância regulamentada, e o Brasil ele teve uma diminuição de 50% do número de usuários de tabaco num span aí de 10 anos, né? E não foi preciso o uso de força policial, de violência, de agressão, e sim programas de conscientização e uma regulamentação que desse um contorno melhor para a circulação dessa substância na sociedade. Só mais um ponto que eu acho que é importante, quando a gente fala do porte, né, para uso pessoal. As pessoas poderiam ter liberdade de escolher se querem importar ou não as substâncias que pretendem utilizar. Muitas vezes, a gente está falando de um direito pessoal, né? Se eu utilizar uma substância dentro da minha casa, no meu contexto, qual é o problema? Claro. Né? Eu tenho direito, da mesma maneira que eu tenho o direito de me entupir de bacon, se eu quiser. Né? E posso procurar o SUS se eu desenvolver algum problema. Sim, isso. Sim. E talvez o lugar do Estado seja te conscientizar sobre o risco de você consumir muito bacon todos os dias. Sim. De forma descontrolada. E olha que o bacon, pelo menos no bacon, traz uma morte. Pelo menos a do porco, o porco morre, né? É verdade. Né? E na maconha nem isso acontece. É verdade. Então, você estava falando, Gabriel, sobre essa questão do controle dos corpos, enfim, me veio, acho que eu indiquei no podcast passado, aquele filme baseado em fatos raciais, que o Snoop Dogg faz parte, o DMC, e eles trazem o contexto de como foi a criminalização das drogas, e ainda misturando a questão da música, do jazz, do hip hop. Olha, eu vou te falar, é um puta de um filme que dá um pouco dessa noção de como a criminalização das drogas foi pra prender negro mesmo, né? Em grande parte foi por isso. Tem uma série no Netflix também, Olhos que Condenam, que é uma série bem interessante que vai falar dessa questão da racial em relação ao encarceramento, né? Eu acho que uma outra indicação interessante quando a gente fala da hipocrisia, tem uma outra série chamada Dope. Que é uma série do Netflix que vai contar em vários episódios, é um documentário que vai contar em vários episódios como é que funciona o tráfico de drogas. Nossa. Né? O quanto que, por exemplo, a gente vai ter a epidemia de fentanil, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Que de onde sai, para onde vai, onde é produzido, de que jeito é enviado, quanto dinheiro não passa por impostos. Né? O tráfico de drogas é a terceira economia mundial. Quem ganha com o proibicionismo? Não são as pessoas que fazem, que são usuárias. Não é. Talvez aí você coloque ainda indiretamente a saúde, segurança, o Estado, né? Muitas vezes o próprio político ganha muito em cima desse discurso, vídeo Bolsonaro. Você vê o próprio tráfico ganha pra caramba. Mas e a gente, né? Como é que fica? Discurso populista e raso, né? Infelizmente, a gente coletivamente, enquanto país, está se baseando as nossas fés, as nossas esperanças nesse tipo de discurso raso, superficial e com... manipulador mesmo, né? Exatamente. Então, aí eu queria partir agora, falar com você, Angélica, na visão, assim, de psicóloga, estudiosa sobre o tema. A partir dessa perspectiva, qual que é a importância da legalização? Bom, primeiro, muitas vezes, alguns componentes paranoides
de pessoas que fazem uso de substâncias está ligado justamente ao proibicionismo. Então, muitas vezes as pessoas acabam ficando super paranoicas, achando que a polícia vai pegar, que vai ser morto, por estar fazendo uso de uma substância ilegal. Eu não tô tirando aí o valor que muitas substâncias realmente causam episódios paranoides. Sim. Mas o conteúdo desses episódios normalmente estão associados ao proibicionismo. Dá um exemplo de uma situação. Uma situação, então, uma pessoa que está fazendo uso de cocaína e passou a noite usando cocaína. Óbvio que dependendo da quantidade que ele usar, pode ser que ele tenha alguns sintomas de paranoia. Mas, normalmente, o conteúdo da paranoia, e isso é óbvio, eu já tive casos no consultório, inclusive, que a polícia tá vindo buscar. Olha. Então, olha, ali em cima do muro tem um policial me olhando, olha, tá vindo atrás do carro, né? Então, é muito interessante que isso, o proibicionismo, ele aparece ali no conteúdo clínico também. E outro aspecto, por exemplo, algumas pessoas que fizeram uso de algumas substâncias psicodélicas em diferentes contextos, tiveram experiências difíceis e me procuraram na clínica para entender o que aconteceram com elas. Por quê? Porque muitas vezes não podem falar em outros contextos sobre isso. A importância de uma regulamentação é de você poder falar da qualidade da substância, é de poder falar sobre substâncias, né, de uma maneira que você possa trazer informação, que você possa analisar substâncias, para que a pessoa possa ter uma escolha se ela quer tomar aquilo sabendo que tem adulterante ou não. Então, o impacto, ele é fundamental, a regulamentação ela é fundamental para diminuir o estigma e, para além disso, para garantir, muitas vezes, a escolha do indivíduo. Escolha justa, né? Exato. É uma guerra por conhecimento também, isso aqui, né? Tirar do escuro. E aí, eu fico pensando aqui, nos anos 60, as substâncias elas eram utilizadas para tratamentos psíquicos, mas com a repressão das drogas, esses estudos acabaram sendo suspensos. De que forma vocês imaginam que esses estudos poderiam nos ajudar hoje, se eles tivessem ido para frente? Será que a gente pode imaginar esse cenário assim para o futuro? Olha, então, alguns estudos da década de 60 vão trazer que alguns psiquiatras utilizavam psicodélicos nas sessões e alguns psicólogos também utilizavam. Hoje, na psicologia clínica, basicamente a maioria das abordagens faz atendimentos de 60 minutos, de 50 a 60 minutos. Esses terapeutas que utilizavam psicodélicos, as sessões tinham em torno de duração de 5 a 6 horas. Profundíssimo. Exato, porque as substâncias, elas potencializam um aprofundamento na sua psique. Então, você entra em contato com diversos conteúdos seus e essas sessões mais longas serviam como um contorno, né? Um contexto controlado, onde você podia aprofundar. Então, existe até uma frase que dizia o seguinte, olha, uma sessão dessas de 5 horas com uso de LSD, por exemplo, me avançou 10 anos de terapia. Que incrível. Porque surgem os conteúdos. E aí, também tem uma outra questão, que, né, eu costumo falar que o ser humano é extremamente criativo, porque aí as pessoas viram o potencial nessas substâncias e começaram a usar de uma maneira menos contextualizada, mudando de contexto, na verdade. E aí começam a usar de diferentes maneiras, em contextos de festas e por aí vai. E isso também contribuiu ali para ser um dos motivos da proibição. Para além disso, as substâncias psicodélicas, elas proporcionam uma alteração de percepção e uma mudança de paradigma das pessoas que fazem uso. E a partir disso, as pessoas mudam a forma de ver a vida. E esse é um risco. É um risco até pro sistema, né? Então, exatamente. Por isso que justifica a proibição. Hoje, eu vejo a importância das terapias psicodélicas. A gente já tem vários estudos. Então, o estudo do uso do LSD para alcoolismo, o estudo com MDMA para estresse pós-traumático, são estudos extremamente com grande potência e que no futuro seria importantíssimo se a gente pudesse retomar. E vale lembrar que durante esse período também teve um químico, o Shulgin, ele desenvolveu várias substâncias diferentes de forma lícita, né? Ele tinha uma licença para fazer isso. A gente fala sobre isso no episódio de MDMA, do Que Droga é Essa? E esse cara, ele apresentou o MDMA nos anos 70, se eu não me engano, para um psicólogo junguiano, o Leo Zeff, que era um cara que ele atendia em clínica, ele já tinha experiência com LSD antes, se eu não me engano, cogumelos também. E aí o Shulgin apresentou o MDMA para ele, e ele já estava aposentado, o Leo Zeff, né? Mas ele ficou tão impressionado com os potenciais daquela molécula que ele saiu da aposentadoria e ele
começou a atuar de novo e ele apresentou a molécula para milhares e milhares de pessoas, muito nesse molde que a Maria Angélica estava explicando, né? Que você tem uma sessão, ele fez isso com cogumelos, né? De ter uma sessão de mergulho, digamos assim, né? De aprofundamento e sessões de integração, né? Porque... Não é que é toda sessão, né? Isso, não é porque as pessoas precisam também de um tempo para integrar aquela experiência, né? Ficar sempre tomando, às vezes pode ser muita informação e pode acabar sendo contraprodutivo, porque aí você precisa de um tempo para de fato integrar. E isso serve até para estados não alterados de consciência. Quando você tem um grande insight na vida, você precisa de um tempo para digerir aquela informação, porque é algo grandioso que te aconteceu, né? Então, a mesma coisa com psicodélicos. Imagina uma sessão de 5, 6 horas de um estado alterado de consciência, você tendo sendo guiado ainda, né? Vários cliques, entendeu? Então, é importante ter isso. É muito potencial aí. E aí, em setembro agora, a John Hopkins, Centro de Pesquisa, ele recebeu de doadores privados 17 milhões de dólares para fazer pesquisa sobre a mente, terapias de estresse pós-traumático, Alzheimer, enfim, eles estão a fim de pesquisar a utilização da psilocibina. E aí eu penso, o tratamento dos psicodélicos na depressão dá para ser utilizado, então? Porque me parece ser uma faca de dois gumes, né? Eles carregam alguns riscos, mas ajudam também. É isso? Existem alguns riscos porque, primeiro, porque não é regulamentado, né? Pelo menos aqui no Brasil não é regulamentado. Então, o risco envolve as dosagens. A gente nunca sabe o que contém naquele blotter, naquele selo de LSD. Outro aspecto que tem a ver com risco é que existem pessoas que realmente não é indicado fazer uso de psicodélicos. Pessoas, por exemplo, que sofrem de algum transtorno psiquiátrico ou que tem algum familiar muito próximo que tem algum transtorno, porque pode vir a desencadear e abrir um quadro psicótico. Não necessariamente que vai ser um quadro permanente, mas pode ser que abra um quadro, né? E aí vai precisar do cuidado. Então, existem riscos. Por isso que, se você tem uma regulamentação, você consegue cercar mais de cuidados esses aspectos. E no caso da psilocibina, mesmo tratando-se de uma substância natural, né? Tem ainda, mesmo assim, a questão da... A psilocibina são os cogumelos mágicos. Isso, é um dos princípios ativos do cogumelo, né? Eles contêm geralmente psilocibina e psilocina. E aí, mesmo sendo natural, a variação, a concentração de psilocibina em cada espécie de cogumelo pode variar de acordo com o solo onde ele cresceu, a quantidade de nutrientes, a espécie em si, né? Por isso que muitas vezes em pesquisa eles usam a psilocibina, né? Então, no caso que você mencionou do Centro de Pesquisa de Johns Hopkins, que agora é o maior centro de estudos psicodélicos do mundo, eles estão usando a psilocibina, eles estão explorando a psilocibina porque é uma forma mais controlada de administrar, né? Porque aí você tem uma contagem da psilocibina em si, não da matéria orgânica. Mas tem... na Jamaica também eles estão começando uma iniciativa que aí vai ser o maior centro de estudos de cogumelos, né, no mundo. Então lá na Jamaica eles estão mais concentrados, mais preocupados em estudar o cogumelo em si, né? Não necessariamente só a psilocibina. Então legal porque a gente vai ter 2 lugares diferentes, um estudando mais a molécula, outro mais os cogumelos, e com certeza aí nos próximos anos a gente vai ter novidades muito interessantes sobre essas pesquisas e o uso e eficácia e segurança no tratamento para questões como a depressão, por exemplo. Se alguém quiser saber mais sobre pesquisas, quiser aprofundar, tem algum caminho das pedras aí? Algumas referências, uma que me vem à mente é acho que o site do MAPS é bom para quem sabe ler inglês, é o Multidisciplinary Association of Psychedelic Studies. Não. Eles têm um canal do YouTube muito legal, né? Com vários vídeos. Tem o Psyched Substance, que eu gosto bastante, que é um cara super É outro canal do YouTube. É outro canal do YouTube, que é de psicodelia, e o cara ele fala sobre várias substâncias diferentes, inclusive de designer drugs, que são drogas pouco conhecidas, né? Que são feitas em laboratórios e são mais recentes, então a gente conhece pouco a respeito. E eu acho que é um canal que vale a pena. Eu só não sei se tem subtítulos em português, mas para quem manja, tem oportunidade, manja inglês, caminho, né? Tem esse privilégio, é um canal muito interessante.
pergunta, o cogumelo não é ilegal no Brasil? Ou é legal? Não em natura. Natura ele é legal. Ele é legal? Ele é legal em natura, né? Ou seja, se ele estiver fresco, se ele estiver seco, ele ainda é uma substância não ilegal, né? Que eu acho que para falar legal... Quer dizer que teria que ser há uma regulamentação. Então ele tá meio ali num limbo. No limbo, mas ele não é de fato ilegal. Ilegal é você pegar esse cogumelo e você extrair o seu princípio ativo, né? Então, se você extrair a psilocibina e tal... Psilocibina é ilegal. É ilegal. Ele tá na lista de substâncias proscritas da Anvisa, né? Então, é ilegal você fazer a extração disso, mesmo que seja para consumo próprio, né? Porque aí, mesmo que seja para consumo próprio, você ainda cairia no ainda operante artigo 28, né? Que a gente espera que seja... Que caia agora, né? Pelo amor de Deus. Exatamente. Mas aqui no Brasil também a gente tem outras utilizações feitas pelos povos da floresta, né? Por exemplo, como a ayahuasca, que hoje a ayahuasca ela já não é tão novidade, as pessoas estão falando sobre isso. Vocês têm algum conhecimento sobre a ayahuasca e como que ela funciona na mente, como que ela se comporta no organismo e pode beneficiar ou não? Bom, primeiro que a ayahuasca, ela é regulamentada para uso religioso no Brasil, né? Acho que isso é importante a gente falar. E sem fins lucrativos, vale frisar isso também. Né? Sim. E ela é são duas substâncias, né? No chá da ayahuasca, né? Sim. Então a gente vai ter o cipó e a jurema. No cipó a gente vai encontrar o inibidor de MAO, que é um potencial antidepressivo. E na jurema a gente vai encontrar o DMT, que é um psicodélico muito potente. Normalmente, e aí eu acho que o interessante é isso, na medicina da floresta, ela possui uma inteligência. Então não foi à toa que se juntou as duas plantas. Por quê? Se você utilizar o DMT, somente o DMT, você vai ter um efeito de no máximo 10 minutos. Né? Vai ter um monte de visualização, vai ter... se você junta os dois, você vai ter uma maior absorção, uma meia-vida muito maior do DMT no organismo, e aí a digestão, né, vai demorar muito mais para ele sair do seu organismo. Então você vai ter o efeito prolongado por mais tempo. Basicamente, o inibidor de MAO vai favorecer com que o DMT dure mais tempo no organismo, por isso que normalmente as pessoas têm algumas visualizações, né, e normalmente desenvolvem ali uma relação, uma sensação de bem-estar muito intensa quando toma a substância. O que dá para esperar quando alguém utiliza essa substância num ambiente controlado, tranquilo, seja ritualístico, enfim? Bom, isso varia, depende do contexto, né? Acho que o contexto é algo fundamental. Tomar essa substância num contexto que não seja tão controlado, ou que não tenha um objetivo de entrar em contato com algumas questões pessoais e profundas suas, pode ser complicado. Mas é comum as pessoas entrarem em contato com as suas dificuldades e com as suas potencialidades. Para além disso, entrar em contato com memórias bem antigas, entrar em contato com uma sensação de bem-estar intensa, e muitas vezes isso vem acompanhado das visualizações, né, de você ver coisas que você não vê normalmente, padrões geométricos. Você já pegou algum tratamento, alguém que tenha tomado a substância da ayahuasca e você depois conseguiu aprofundar a terapia a partir daí? Sim. Uma coisa bem interessante, eu tinha um paciente que ele era bastante cético, ateu, ele não discutia a espiritualidade, e aí ele chegou um dia e me contou que tinha tomado ayahuasca num ritual xamânico, e aí eu muito curiosa, e quais foram os conteúdos que vieram à tona, né? E justamente os conteúdos que nós trabalhávamos já há 1 ano e meio, eram os conteúdos que vieram à tona quando ele tomou a ayahuasca. E foi interessantíssimo, porque isso, de alguma maneira, mudou a forma dele enxergar as próprias dificuldades. E foi engraçado porque tinham coisas que ele patinava, alguns conteúdos que ele patinava e que a gente discutia e sempre voltavam, e que aí com esse ritual favoreceu muito 1 milhão de insights, e aí ele conseguiu caminhar na psicoterapia para diversos
caminhos diferentes que foram bem, bem potenciais, assim. Eu acho que uma das coisas interessantes, não só com a ayahuasca, mas com outros psicodélicos também, é que eles dissolvem, pelo menos temporariamente, as defesas, no sentido de você conseguir entrar em contato com aspectos difíceis e de peso da vida de uma forma mais leve, mais presente e mais aberto a mudanças, né? Então, muitas vezes na vida, nós, né, nos vemos nessa situação da mente tá contra o coração, da razão tá contra a emoção, muitas vezes de ter um entendimento sobre algo que está errado, ter um entendimento sobre algo que está acontecendo na vida e que precisa mudar, mas aquilo não é integrado, ele não clica, está né? muito na rotina. Algo bloqueia, então... muitas vezes esses psicodélicos eles podem ser um pontapé, né, que nem a Angélica estava falando, assim, de poder virar a chave e falar, pera, isso daqui que está acontecendo na minha vida, tudo bem que tá assim, mas ela pode ser diferente. Ou então isso daqui que eu quero, poxa, eu posso seguir esse outro caminho aqui, que mesmo que a pessoa tenha ouvido 10 milhões de vezes que era esse o caminho e tudo mais, né, naquele momento não fazia sentido, mas naquele instante a chave vira, né, e fala, não, pera, isso daqui é uma oportunidade, isso daqui é uma possibilidade. Então, acho que os psicodélicos, eles ajudam a integrar esses caminhos que, muitas vezes, passam pela consciência, mas elas não não fluem pela vida, sabe? Então, eu acho que é uma oportunidade de integrar bem esses aspectos. Eu sei os bastidores do seu programa, né? Então eu sei o que vai chegar aí no episódio de ayahuasca. Tá e tem aquela tese do Default Mode Network. Default Mode Network. Que eles fizeram um estudo já com psilocibina, princípio ativo dos cogumelos, e isso daí provavelmente vai demonstrar-se verdadeiro para outros psicodélicos também, que eles diminuem a operação desse Default Mode Network, que são partes do cérebro que elas estão mais ativas quando a gente está se preocupando com o passado, ou quando a gente está tendo ansiedade de coisas do futuro, está no pensamento automático, e que, como pode-se imaginar, são áreas que estão muito ativas em pessoas que têm uso problemático de drogas, ou que têm alguma outra relação problemática com o ambiente, né? Porque a gente sabe que relação problemática não é só com substâncias, e depressão, ansiedade, essa parte do cérebro ela fica mais ativa nessas pessoas. E os psicodélicos, ou pelo menos nesse estudo com psilocibina, observou-se uma diminuição dessas regiões do cérebro, partes que geralmente não se comunicavam antes, começaram a se comunicar, né? Começaram a se interligar, que isso daí pode ter a ver com a sinestesia, né? Que é você sentir cheiro de cores, ou sentir gosto de formas, ou coisas do tipo. Também é uma oportunidade de regiões que antes não se conversariam e que podem ter ali um belo de um diálogo, passarem a se comunicar, né? Eventualmente ajuda até a pessoa a aprender alguma coisa, né? Por que não, né? Se a gente for olhar até a parte não só cognitiva e de insight e tudo mais, né? A gente vê pessoas que ganharam Nobel, que ganharam graças a descobertas feitas sob efeito de LSD, como foi o cara que descobriu o DNA, né? Ele admitiu o uso de LSD, ou o Steve Jobs, né? Com a marca dele, ele já falou também o quanto que aquilo foi importante para a vida dele. Então, permite, como eu estava falando antes, né? De pensar diferente, como é o próprio logo da Apple, né? Think different. Sim. Então, nossa, aquilo lá é LSD puro, né? Sair da caixa e pensar um pouco fora desse padrão típico de comportamento tido na sociedade, né? Já que é pra mudar comportamento de sociedade, vamos falar aqui, já com os indígenas que tem aqui, se a gente desse ayahuasca pro Bolsonaro. Nossa senhora. Ia ter uma bad trip, com certeza. Ia ter, né? Provavelmente. O que dá pra esperar, assim? Nossa, é muito difícil dizer, porque a experiência é muito pessoal, né? Eu já vi gente muito mais tranquila que o Bolsonaro, que não é difícil, né, de achar uma pessoa mais tranquila que o Bolsonaro, mas e que tiveram experiências muito pesadas e muito difíceis, mas que na maioria das vezes foi muito importante, né? É importante pra dar uma volta na vida, eventualmente, assim. Exato. Sim, pra entrar em contato com as suas dificuldades, e isso é bastante importante. Mas como todos os psicodélicos, elas também depende aí de uma triagem, um cuidado antes de tomar, né? Porque para algumas pessoas pode ser complicado o impacto
de um psicodélico. E é falar sobre intenção de uso também, né? Porque muitas pessoas usam psicodélicos com uma finalidade de socializar, ou uma questão de recreação, que seja, e tudo mais, e mesmo assim tem um efeito terapêutico, as coisas não se anulam, mas quando isso é voltado de fato para esperando-se um resultado, buscando um resultado da resolução de um conflito, ou de explorar uma questão, se aprofundar em as questões da vida mesmo, né? Acaba sendo muito mais produtivo nesse sentido. Porque provavelmente a pessoa vai variar o contexto, né? Quando ela tem uma busca aí mais terapêutica, talvez ela vá para contextos diferentes. Né? E assim, se a pessoa vai fazer essa utilização, eu já ouvi falar muito, escuto falar muito do set and setting. Você pode explicar um pouco pra gente o que é o set and setting? Bom, primeiro que esses três termos, né? O contexto, como a pessoa está em relação à vida dela e à substância. Então, esses três aspectos, eles vão garantir ou não uma experiência que pode ser positiva ou negativa. Então, quando a gente fala do contexto de uso, quais são o que está por trás, né? Quais são as contingências em que o indivíduo resolveu tomar a substância. A substância em si, né? Se é um comprimido que ela não sabe o que tem, ou um papel que ela não sabe o que tem, né? Então isso também pode ser algo que vai influenciar a experiência. E outro aspecto é como a pessoa está quando ela resolve tomar alguma substância. Isso é um fator primordial de... São 3 fatores, então. São 3, né? Como a pessoa está, o contexto e a própria substância. Porque, por exemplo, tem pessoas que têm uma afinidade maior por estimulantes. Tem pessoas que têm mais uma afinidade por psicodélicos, afinidades por depressores, né? Entretanto, dependendo de como tá o humor dela, pode ser que ela tome uma substância que ela já está acostumada, ou uma substância que já é a de escolha, e ela tem uma experiência ruim. Por quê? Porque tomou, porque não estava muito bem, tinha brigado com o namorado, ou estava com problemas no trabalho. Ou ela pode tomar num contexto que ela não conheça ninguém, e ela se sinta insegura, vulnerável, né? Então, sempre que a pessoa for fazer uso de substâncias, a gente tem que estar atento a esses 3 aspectos. A substância em si, o contexto e como nós estamos. Legal. E, Gabriel, dá pra... Aí um papo que a gente já teve, né? Outras vezes aí. E a gente chegou já ao papo que é possível se chegar em estados alterados de consciência sem a utilização da substância. É verdade. Tem um exemplo clássico que foi se não me engano ele é tcheco, Stanislav Grof, que foi um cara que ele estudou na época dourada do LSD, né? Ele estudou o LSD para explorar os seus efeitos terapêuticos e seus efeitos de regressão. Só que aí ele apareceu uma barreira na frente dele, que foi a proibição, né? A guerra às drogas. E aí ele teve que repensar em como explorar esses estados não comuns de consciência. E aí ele, resumindo muito a história, ele se deparou com a respiração holotrópica, né? Ele desenvolveu essa respiração a partir dos estudos deles de estados incomuns de consciência. Basicamente, você altera a sua consciência com respiração. Então, é uma parada bem surreal. Eu já tive o privilégio de conhecer um pouco na prática essa técnica, bem recentemente, inclusive, e... É acessível para todo mundo? Não é acessível porque... É um custo alto. O custo do conhecimento, se diz, mas a prática, ela é todo mundo. É porque é isso, né? Como que você... Depende de uma orientação, de uma pessoa que vai te fazer chegar até lá, né? Isso, porque tem, né, a questão da indução do estado alterado de consciência com a respiração, com música, né? Tem todo um ambiente, pessoas capacitadas e tudo mais, mas para quem tem esse acesso, eu recomendo que confira, porque é realmente uma prática bem interessante, né? Quem não puder participar de uma oficina dessas ou de uma imersão dessas, pelo menos lê um pouco a respeito, porque é uma técnica bem interessante e é isso, é uma ferramenta que a gente tem enquanto a gente está vivo, que é a respiração. E, né? A consciência. E a consciência. E a partir delas... Precisa ser explorada, né? Pode ser explorado
individualmente, sem uso de ferramentas exógenas. Claro, e eu sei também que através do a yoga também tem alguns princípios que vão levar até experiências similares, o yoga, Tantra. Meditação, né, que inclusive são a meditação, esses rituais, essas práticas, elas também são práticas que reduzem a atividade daquele Default Mode Network que falamos antes, né? Então, né, não se trata só de substâncias, né? Se trata de alcançar esse estado alterado de consciência e conseguir quebrar os moldes típicos do funcionamento psíquico e conseguir pensar diferente. Bom, gente, então, como vocês viram, consciência ainda tem muito para ser explorada, são várias ferramentas que podem ser utilizadas ou não. A racionalidade nossa é só um elemento da nossa capacidade de consciência e tem muito aí pra gente aprender. E aí tá vindo aí John Hopkins, talvez uma revolução psicodélica que a gente já ouviu falar aí em 1960, os hippies tentaram e agora talvez com essa quebra das guerras drogas que a gente vem caminhando no mundo, então, quem sabe a gente tem a oportunidade de aprender um pouco sobre o nosso corpo. Vamos torcer, vamos estudar e vamos ficar de olho. Claro, total. Então eu queria agradecer muito a Maria Angélica. Eu agradeço muito o convite e, bom, lembre-se que a parcimônia é amiga do bem-estar, né? Então, redução de danos, informação sobre substâncias e diminuição do estigma e da hipocrisia. Pô, perfeito. Acompanha o YouTube lá do Justificando, tem o programa do Gabriel com muito conhecimento lá também para quem estiver começando a entrar nesse mundo aí, querendo entender mais. A gente tá preparando a segunda temporada com muito carinho, muita dedicação. Os roteiros estão ficando excelentes, a gente com as gravações aí, assim que sair eu espero que vocês curtam o conteúdo, compartilhem com seus amigos, seus familiares, e eu tô bem ansioso de estar de volta aí com vocês. Cara, tem alguma indicação de livro, alguma coisa que vocês queiram falar assim, putz, vai por aqui que é bacana? Tenho como o assunto hoje foi de psicodélicos, eu recomendaria o Como Mudar Sua Mente, do Michel Pollan. Tem o livro do Henrique Carneiro também, Drogas, a História da Proibição, a História do Proibicionismo, eu não tenho certeza agora. Tem também o livro do Carl Hart, Um Preço Muito Alto. Muito bom sobre guerras drogas. Vai falar bastante sobre o conceito de dependência, né? Sim. O quanto que as pessoas não são dependentes, né? E tem, acho que também por último, O Fim da Guerra, que é do Denis Russo, que ele fala também sobre a regulamentação das drogas, a política de drogas de diversos países, fazendo um recorte cultural e social de cada contexto, né? Bem legal. E para quem é do direito aí, fica a dica também do nosso parceiraço aqui do Justificando, que é colunista da casa, tem o livro que saiu agora, do Marcelo Semer, que é Sentenciando o Tráfico. Vale muito a pena porque ele fez um estudo aqui, principalmente do estado de São Paulo, sobre as sentenças e como que o tráfico é julgado. Enfim, para quem é do direito, vale muito esse conhecimento. E é isso, gente. Eu queria também indicar para vocês no YouTube, tem o canal do Joe Rogan Experience, que é muito legal. O cara tem um podcast insano. Ele tem uns episódios de podcast bem interessantes, que inclusive falam de psicodélicos com o Michel Pollan, ou com o Paul Stamets também, que é um grande especialista aí de cogumelos de todas as espécies diferentes. Inclusive ele tem um chapeuzinho que é feito de cogumelos, é mó bonito. Dá pra ver lá, né? Dá pra ver. Massa, gente. Então é isso, o episódio de hoje fica por aqui, a gente se vê na próxima semana, como você sabe, na Rádio Brasil Atual, às segundas-feiras, às 9 horas da manhã, toda segunda, e a gente tem um episódio novo de podcast todas as quintas-feiras, a partir das 7 horas da noite. É isso aí, gente, obrigado todo mundo que escutou a gente se vê na próxima semana. Um grande abraço. Falou!